Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe, eu sou professor de português e junto com a Dara a gente está iniciando esse projeto de começar a gravar alguns vídeos para vocês, para tentar ajudar vocês, auxiliar vocês um pouquinho nessas semanas de prova, né? Que fica muito conteúdo para estudar e tudo mais. E mas então estamos tentando gravar esses vídeos para mais para auxiliar vocês. Vocês vão ver que é bem baixo custo e tudo mais, mas é mais assim um começo de um projeto. Se tudo der certo, a gente vai melhorando depois. A gente espera, né, que a gente tenha o apoio de vocês também nessa jornada nossa e vamos que vamos, ok? A ideia aqui é a gente começar falando um pouquinho do primeiro assunto desse bimestre do primeiro ano do ensino médio, que eram verbos regulares e irregulares. Beleza, pessoal? E antes de nós fazermos isso, eu acho bacana a gente relembrar qual era a definição que nós tínhamos chegado de o que é um verbo, certo? Um verbo, então, ele seria o quê? É uma palavra que se conjuga em tempo e modo, ou seja, existe tempo dentro do verbo, que indica presente, passado ou futuro, e essa palavra, ela vai concordar em número pessoa com o sujeito da oração. O que isso significa? Se a gente for pegar essa frase aqui, ó, os alunos estudaram para a prova. Fica claro qual dessas palavras aqui que trazem pra gente, que traz pra gente qual que foi o tempo que a ação aconteceu, certo? Que é a palavra estudaram, porque ela é uma palavra que indica pra gente que tem alguma coisa, tem um barulhinho nela que fala pra gente que isso daqui aconteceu no passado, certo? E veja que interessante, os alunos, a gente sabe que é uma palavra que está no plural, né? Se a gente colocasse esse aluno e trocasse o número desse aluno de um plural para um singular, o aluno, essa palavra estudaram vai ter que concordar agora com o singular. Então, os alunos estudaram vai virar o aluno estudou. Isso indica pra gente que a palavra estudou e a palavra estudaram é um verbo, certo? Por quê? Porque indica pra gente o tempo e o modo, que no caso é o modo indicativo, não vamos nos ater muito nisso. E número e pessoa dizendo pra gente que é terceira pessoa do singular, certo? Muito bem, agora que a gente, né, falou disso, a gente tem que lembrar qual que é a diferença entre um verbo regular e um verbo irregular, certo? E para isso eu coloquei aqui 3 verbos, todos de primeira conjugação. Lembrando, verbo de primeira conjugação é aquele que termina em AR. Então, estudar, falar, ansiar. Se vocês olharem esses 2 primeiros verbos aqui, tanto o verbo estudar quanto o verbo falar, eles vão seguir a mesma estrutura. Que estrutura é essa? Eu vou pegar o que a gente vai chamar de raiz do verbo aqui, raiz radical, não vamos nos ater nessa terminologia agora. A gente vai pegar essa primeira parte do verbo e vai repetir ela em todas as suas conjugações. E aqui também, a gente vai pegar a primeira parte do verbo, que é essa parte que fica fora aqui, a parte que indica a conjugação pra gente, né? O AR tá do lado de fora. E a gente vai repetir. A parte que falta é a mesma para cada verbo. Ou seja, para eu colocar o verbo estudar na primeira pessoa do presente indicativo, do singular, eu vou falar eu estudo. E do verbo falar, eu falo. Na segunda pessoa, tu estudas. Do verbo falar, tu falas. Terceira, estuda, fala, estudamos, falamos e assim por diante. Vejam que os 2 verbos seguem o mesmo padrão de conjugação. Isso significa que esses verbos são regulares. Por sua vez, se a gente for pegar o verbo ansiar e tentar fazer a mesma lógica, eu vou ter algo como eu ansio, né? Não era essa a lógica que a gente estava vendo? Tira o AR, acrescenta o, então eu ansio. Pois é, só que o ansio não é um verbo válido em português, né? O verbo ansiar, né, que é querer, desejar alguma coisa, tipo eu anseio por um futuro melhor, eu anseio boas notas na prova, ele tem que ser conjugado como eu anseio. Tem um E a mais aqui, ó, né? Surgiu um E no meio do verbo ali. De onde vem esse E? Quem sabe? Vejam que todas essas partezinhas marcadas em vermelho, então, são partes em que o verbo sofre uma pequena alteração ali na hora da sua conjugação. Como ele não segue a estrutura padrão dos verbos, a gente vai dizer que esse é um exemplo de um verbo irregular. Se a gente fosse colocar em palavras mais formais, então a gente diria que os verbos regulares são aqueles que seguem um padrão de conjugação, enquanto os verbos irregulares são aqueles que não apresentam um padrão na sua conjugação. Certo, galera? Muito bem, até aqui ainda a parte fácil, né? Mais uma rememoração.
O fato que nós precisamos nos ater aqui é que os verbos irregulares são subclassificados em 3 categorias: defectivos, anômalos e abundantes. Um verbo defectivo é, quando você olhar para a palavra defectivo, você já vai lembrar da palavra defeito, né? Defectivo, defeito. Então, o verbo defectivo é aquele que tem um defeito, ou seja, ele não possui todas as suas formas de conjugação, né? Então, ele tem uma deficiência dentro dele. Então, se a gente for pensar no verbo falir, né? Que é um verbo de terceira conjugação. O verbo falir, de ficar sem dinheiro, né? Acabar, né? Todo o seu capital, ele não apresenta a maioria das conjugações. Nós temos apenas 2. Eu só posso dizer nós falimos ou vós falis. E veja que em português a gente nem usa vós, né? Então a gente acaba ficando só com falimos aqui. Então não tem um eu falo, não dá pra gente falar isso, né? Tu fales, né? Não dá também. Então parece que esse verbo não apresenta, parece não, né? Esse verbo não apresenta todas as suas conjugações. E por isso ele é um verbo defectivo. E eu coloquei outros 3 exemplos aqui só para vocês conhecerem, né? Que é o verbo abolir, de abolição, né? E tudo mais. O verbo doer, quando alguma coisa dói, não dá pra falar eu dou, né? É muito engraçado. E o verbo comedir, também. Muito bem, então o verbo defectivo é aquele que não apresenta todas as suas conjugações. Por sua vez, os verbos anômalos são aqueles que, eu gosto de dizer que eles são o ápice dos verbos irregulares, porque um verbo irregular, como a gente falou, é aquele verbo que apresenta uma diferença ali, ele não apresenta uma padronização na sua conjugação. Um verbo anômalo indica que essa irregularidade de conjugação é muito grande, né? Ele apresenta uma alteração gigantesca ali na sua conjugação. Vamos pensar aqui no verbo ser, né? Se a gente for conjugar no presente do indicativo, a gente vai ter eu sou, tu és, ele é. O que aconteceu aqui? Cadê o S do verbo, né? Então, o S caiu fora, apareceu um E do nada ali com acento, né? Então, a gente tem uma mudança muito drástica aqui na estrutura, né? Na materialidade da palavra ali. O verbo em si, ele acaba perdendo ou ganhando muitas coisas que ele não teria. Verbos anômalos são muito poucos em português, são poucos casos, né? Então, a gente tem apenas esses aqui, ó. Estar, haver, ser, ter, ir, vir e por. Que, por acaso, são verbos muito comuns, né? Que a gente usa assim todo dia. Muito bem. E antes da gente ir para o último, que são os verbos abundantes, a gente tem que relembrar o que são as formas nominais dos verbos, certo? O que são as formas nominais? São 3. São os verbos no infinitivo, aqueles que terminam em R, amar, comer, sorrir. Verbos no gerúndio, que são aqueles que terminam em NDO, amando, comendo, sorrindo. E verbos no particípio, aqueles que terminam em adoído, amado, comido, sorrido, certo? E o que nos interessa são esses carinhas aqui, os particípios. Por quê? Porque a ideia de um verbo abundante é um verbo que tem mais de uma forma de particípio, né? Então a gente vai ter uma forma regular, ou seja, o particípio terminado em ado e ido, como eu acabei de explicar, e a gente vai ter mais uma forma irregular, que daí é irregular, a gente não pode prever um padrão, né? E eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Então, por exemplo, o verbo acender, como acender uma lâmpada, acender o fogo, né? A gente pode ter o fogo acendido ou o fogo aceso. O verbo salvar, né? Salvar um documento, salvar uma pessoa. Uma pessoa, um documento pode estar salvado ou ela pode ter sido salva, né? E o verbo suspender, de encerrar, acabar alguma coisa, né? A gente pode ter também suspendido e suspenso. Quando esse particípio termina em ido ou ado, a gente vai chamar de regular. E as outras formas, essas diferentonas aqui, é o que a gente vai chamar de particípio irregular. Certo, pessoal? Aí a gente pode gerar dúvida, né? Quando eu uso qual? Qual que eu falo? Eu vou dizer, a luz está acesa ou a luz está acendida? O documento está salvo ou está salvado? De maneira geral, para a gente decidir se a gente vai utilizar o particípio regular ou irregular, vai ser através do uso dos verbos auxiliares. Se o verbo auxiliar for o verbo ter e haver, eu vou usar a forma regular, ou seja, terminada em ado e ido. Por exemplo, eu já tinha salvado o arquivo do computador, eu já havia acendido a lâmpada. Enquanto os verbos auxiliares ser e estar vão meio que pedir ali a existência desse irregular. É só um exemplo, tá? Não é verdade, mas as aulas estão suspensas até a próxima semana. Então, essa é uma possibilidade que a gente pode colocar ali o verbo irregular, junto do verbo estar. Eu sou salvo por Jesus, por exemplo.
Então a gente tem ali o verbo ser, eu sou, e o particípio irregular salvo, né? Veja que eu sou salvado, fica estranho, né? Mas eu já tinha salvado o documento, fica bom. Então parece que os verbos auxiliares ser e estar pedem ali o particípio irregular, enquanto ter e haver pedem o particípio irregular. Certo, galera? A gente vai ficando por aqui por hoje. O próximo vídeo, se tudo der certo, vai ser sobre atividades que a gente pode fazer juntos aqui sobre esse tema. E eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Tchau, galera!